Gravando. Muito bem, Vamos no estamos momento. aqui com a Tamiri, que ela foi participante desse retiro de carnaval e era um retiro que era para ser, eu não sei se eu vou falar besteira, mas era um retiro para ser coletivo, mas afinal as coisas foram direcionadas para esse formato individual, que era um formato que eu já queria dar há algum tempo, uma mentoria individual com essas práticas e essa cosmovisão da via Yognicaula, na qual foi iniciado pelo Daniel Olier. E afinal, o retiro que era para ser em grupo lá no Rio de Janeiro acabou sendo individual. A Tamires se aceitou vir aqui em casa, na minha casa, para fazer o retiro nesse formato individual. E eu convidei a Tamires para fazer esse bate-papo, para saber como foi a experiência dela, e é, trouxe o que você queria. Você gostaria de se apresentar, Tamires? Ali. A Tamires veio lá de Dublin, né? A gente tem amigos em comum, e aí ela começou a conhecer o meu trabalho. Como é que foi para ti? Como é que tu conheceu o meu trabalho? Bom, teu trabalho eu conheci de uma amiga da Carol, né? Nós temos. E, posteriormente, alguns outros amigos também comentando e falando. E na época, né, eu já senti o chamado, né, para adentrar nesses conhecimentos, mas eu não tinha ainda o impulso para ir atrás, né, de alguém que me orientasse Sim, nesse momento, que também ainda não era o momento, né? Acredito eu que o momento chegou agora. E daí então, naquele período, né, a Carol, acho que ela estava fazendo uma consultoria contigo e aí ela falou, né, tem um amigo meu, né, sim, ele faz mentoria tântrica, então ela me passou teu contato, eu comecei a te seguir. Em algum momento, algum tempo atrás, a gente trocou algumas figurinhas, né, assim, sim, de comunicação. Então, acho que até antes de eu ir para a Índia, eu entrei em contato contigo, né, pedindo o que tu aconselhava com relação a buscar alguma imersão tântrica na Índia. E eu lembro que tu foi muito específico, falou assim, como tá a tua relação com o yoga? ah, E a minha relação era zero. é, Daí falou assim, então começa pelo começo, começa pelo yoga. sim, É, pelo menos para só começar a criar essa musculatura antes de adentrar numa experiência tântrica na Índia. E eu, então tá. E aos pouquinhos eu fui, né, mergulhando nesse espaço até chegar aqui, né? Até chegar aqui. E foi uma movimentação cósmica até chegar aqui, foi né? Muita coisa aconteceu, as conspirações. conspirações do universo. E, então é isso, né? Agora foram dias de muito aprofundamento, de forma sutil, mais profunda, assim. Não sinto que em nenhum momento houve uma sobrecarga, né? Foi tudo na dosagem necessária, assim, do que era preciso, né? Especial. Mas eu estava buscando ensinamentos do Tantra. Ensinamentos tântricos, aprofundamentos tântricos. O que tu buscava, assim, em relação ao Tantra? O que sentia que poderia te trazer para a tua vida? Porque esse chamado pelo Tantra.
Na realidade, é um chamado que ele já existe há muito tempo, né? Ele foi criando, ele foi se estruturando dentro de mim por um certo tempo de uma forma mais autônoma e intuitiva, mas chega um momento em que, né, eu acho que é quando a gente tem esse chamado, né, de alguma forma a gente necessita de alguém para orientar, Sim. né? Então foi um salto para orientação, né, direcionado assim, de verdade. Eu Uhum. consigo chegar até certo ponto de forma autônoma, sozinha. Mas quanto mais eu vou sozinha, mais dúvidas vão surgindo. E quem que vai me sanar essas dúvidas, né? Claro. Porque existem muitas informações. E algumas delas divergem. Daí a gente fica pensando, o que é o quê? O que O é, que é o quê? que é Né? o Tantra? O que é? Então, chegou o momento de procurar alguém para orientar. E a gente, claro, a gente vai, quando está nesse caminho, a gente vai pescando muitas informações, né? E tem que ter a sutileza de ouvir o coração e saber aonde o coração ressoa com aquela pessoa, com aquele mestre, né? Que vai te orientar, que vai te guiar por essas sinuosidades, né? Sim, Que não são poucas. que não são poucos. Não são poucas. Então, assim, o que eu procurava era orientação, assim, né? E eu encontrei muito além da orientação. Eu encontrei o real vislumbre, assim. Agora eu consigo visualizar o que está se passando, né, desse chamado. Eu consigo visualizar realmente o que é esse chamado. Eu, antes eu não tinha musculatura para sustentar, mas agora é o momento. E como foi para você esse período aqui? Hoje completa uma semana, Uma né? semana que eu cheguei. Uma semana de retiro. Como foi para ti esse período? O que tu sente que te trouxe de talvez transformações? O como Sim, tu como tu diz? muito basicamente falando transformações. Se eu for mergulhar no que me trouxe, daí são inúmeras Claro. situações. Daí a gente pensa assim, a gente vai para um retiro, para uma imersão, né? Buscar a resposta das nossas questões. Mas a gente sai com outras mil, Outras mais questões. outras mais questões que Sim, são necessárias, claro. são certamente necessárias para aprofundar cada vez mais, né? Se a gente vai para um local onde a gente vai buscar conhecimento e a gente sai com zero questão dali, então tu mergulhou raso, né? Então, assim, sanei as minhas dúvidas e estou levando muitas outras na bagagem. Dúvidas iniciais. Dúvidas iniciais. Básico, né? Quando a gente está ali engatinhando, né? Nesse novo terreno, né? Nesse novo espaço, normal, né? Como um bebê desabrochando para a vida ali, né? Com certeza. E tu é uma das interessadas em participar dessa proposta, né, que a gente tem desse programa formativo, que é a proposta de fazer como uma formação em Tantra para formar novas pessoas que vão guiar grupos, guiar também pessoas individualmente, como eu estou fazendo aqui contigo, uma mentoria individual, e também atuar como terapeutas. Como você vê assim como você vislumbra e esse passo inicial que foi dado, ele esse primeiro passo ele trouxe, você sente que esse é o caminho ou que como você contempla isso?
Parece uma pergunta meio subjetiva, mas Não, eu entendi. O que eu contemplo desse primeiro passo, esse primeiro mergulho, assim, que agora, tipo, assim, mergulhei, fui pra cá, mergulhei. E agora eu estou saindo daqui, vou levar tudo isso para a superfície, né? Respirar tudo isso que entrou, tá, integrar tudo isso que entrou. Eu acho que foi até muito além do que eu esperava, assim, sabe? Eu acho que como a coisa, como foi conduzido de uma forma muito natural, foi uma imersão o dia inteiro, todo dia, todo momento, era a gente fazendo trocas aqui de, né, informações, pensamentos, né, ensinamentos, e qualquer momento do dia surgia alguma coisa, a gente já trazia o assunto em presença, debatia. Então, fazer essa imersão me coloca num lugar assim, é, que eu penso assim, tá bem orientado. Vai por aqui, tá bem orientado, mas agora eu tenho que integrar tudo isso dentro da minha superfície ali, né, da vida. sim, E acho que não vai ser assim um grande desafio, porque é como a gente estava conversando mais cedo, né, esse trabalho ele começa em outros campos, né, até se manifestar aqui. Então eu sinto que já está sendo preparado, né, para adentrar com consciência no que está sendo ensinado. E é só o primeiro passo, né? claro. É só o começo. Então, agora a gente integra tudo isso e se prepara para as próximas braçadas e mergulhadas aí nesse campo vasto de conhecimento. Sim, que é se tornar terapeuta e alguém que está à frente também, né, guiando. E como foi para ti as práticas, por exemplo? Teve alguma prática que te chamou mais atenção? Alguma, por exemplo, uma prática que é bastante procurada pelas pessoas é a massagem tântrica, que nessa tradição que eu ensino, né, a Via Yogini-Kaula, tem as suas características, e é a massagem katiemiriana. É bastante diferente do que se ensina como massagem tântrica, né, que ela é feita de forma moderna, mas que vai ter muitas características, né? Você já conhecia algum tipo de massagem tântrica antes de vir aqui para o retiro? E como foi para ti a prática da massagem kashmiriana, né? Que tanto você recebeu a massagem, quanto você também pôde treinar ela, né? Mesmo que apenas uma vez. Como foi para ti essa experiência? Assim? Bom, experiência com a massagem. Eu já tinha, com relação à massagem kashmiriana, eu já tinha assim, uma ideia, que eu já vinha estudando, já vinha fazendo minhas pesquisas, né? Nunca tinha entrado em práticas, né? Mas assim, comprei um livro, dei uma olhada, mais ou menos como é que era. Nunca tinha entrado em prática com massagem kashmiriana. E, como é que eu vou falar? Foi assim, como se fosse assim, uma abertura do corpo, assim, sabe? Adentrar nessa sinuosidade do corpo, com esse fluxo energético, poder sentir isso, né? Com presença respiratória, presença do toque. Para mim, eu acho que é uma ferramenta, assim, essencial da parte física, né? A gente se permitir esse toque consciente, né? E, claro, nunca esquecendo que tudo isso está sendo sustentado por um campo energético também, de consciência, assim, de uma consciência maior.
Para mim, a massagem é uma cerejinha do bolo da parte física, assim. É Cerejinha do bolo. uma delícia. Uma delícia. É muito boa. Se todo mundo pudesse fazer, nossa. Ah, é, foram os seus comentários, né? Todo mundo deveria fazer isso quando acorda pela manhã. Fazer todo Coloca o dia, corpo num estado de relaxamento profundo, né? tem. E conexão com o seu fluxo energético ali, né? Se permitir sentir aquilo ali é muito bom. Às vezes a gente está nas tensões e nem percebe, né? Porque já é o nosso modo operante. Né? Então, assim, Modos liberando, diferentes de pensão. assim, poder se permitir passar por isso, né? Destravar todas essas couraças, né? Relaxar, sentir o fluxo energético no corpo é maravilhoso. Não tem outra palavra. Delícia. E você se sentiu, digamos que, bem durante a massagem. Sim, transe total, né? O corpo em algum momento ali se desfez, assim, foi, foi para o espaço, né? Muito bom, né? Teve, catarse, até que tem uma emoção, Claro. cessei algumas curaças, questões, e é exatamente essa intenção, né? A gente conseguir trazer para a superfície tudo isso que está lá no fundo, né? Que a gente não consegue acessar às vezes. Sim. Simples, né? Você precisa de um estímulo, precisa puxar a superfície. Então, faz muito isso, né? Puxa para a superfície que está lá nas profundezas. Toque sutil na pele, trazer atenção plena para Sim. nossa, para o nosso corpo físico. É, o objetivo dentro dessas 4 práticas, né, o Tandava, as visualizações, a massagem e o yoga das emoções, trabalhar também, né, as emoções. E o que mais, o que você gostaria de falar, assim, além de tudo isso? Então, acho que sim, só agradecer mesmo, assim, do acolhimento, de tudo, né? Foi tudo meio que assim, um turbilhão para a gente se arranjar nisso, né? Um Improvisado, improviso, que de deu muito última certo, hora. né? Que deu muito certo. Eu estava em total confiança, assim, de toda a situação. Em nenhum momento teve dúvida de qualquer situação, de qualquer questão. É isso aí, bota a confiança e bora. Claro, Vou agradecer, assim, o acolhimento, com tudo que foi conduzido com sim. muita consciência, também o lado humano, né? Não só o lado mestre, né? O lado humano que também se abre, também se coloca em vulnerabilidade, né? Também se coloca naquela posição de, né? Não, eu tô só aqui acima, né? Também estou do lado, Claro, também estou compartilhando compartilhando de todas essas questões humanas, de muito, história de né? vida. Histórias de vida. Eu acho que essa foi a parte mais interessante de ter vivido isso dentro de uma experiência individual, né? É, as coisas fluem de uma forma um pouco mais natural, assim, não tanto quanto seria se fosse fazer um retiro fora, teria um cronograma a seguir, toda uma questão, né, Claro, mais direcionada para um grupo, então tem que ter nessa organização. Tendo experienciado isso de forma individual, já foi uma coisa mais fluida, assim, a gente sentia na energia o que precisava fazer, deixava a coisa um pouco mais livre. Então, os momentos na fogueira, momentos reflexivos, assim, né? Momentos de reflexão. sim. Então, assim, todas essas trocas foram maravilhosas. E eu acho que de prática, assim, o que mais me surpreendeu, a massagem já era algo que eu esperava, assim, né? Mas o que me surpreendeu que foi realmente uma novidade para mim no sentido de potência mesmo, foi a prática do Tantra. E eu realmente entrava assim no estado de êxtase, em algum momento eu ia para o espaço, né?
e ali em movimento, em presença e consciência, mas assim, realmente botar o corpo num padrão vibratório elevado, né? Uhum. E acessar essas camadas, assim, né? Isso foi mágico, porque essa eu não esperava. A massagem, levar para esses estados, né? As meditações, as visualizações, eu já esperava, mas a prática de Tantra para mim foi a novidade, assim, A a surpresa. surpresa. A gente já espera isso, né? De uma prática meditativa, mais Claro. comum, mais, né, visualizações, mas assim, a prática em movimento, né? Entrar nessa dança cósmica foi incrível. Tinha, foi o que a sua amiga, né, que falou que viu seu story. Amiga, estão te dando drogas? Assim, não, é estado de consciência mesmo, elevado, Só através do corpo, né? através do corpo. Incrível, incrível. Assim, tá tudo aqui dentro. Foi Maravilha. basicamente isso. E o que eu poderia te perguntar mais? O que você falaria para as pessoas que gostariam de estudar o Tantra? Ai, ai, ai. E, porque você teve, eu te agradeço muito pela confiança também, né, de você vir até aqui e tudo mais. A gente já tinha esse contato também, amigos em Sim, comum, né? E aqueles contatos iniciais, né? Também de troca, sim. Tá com uma figurinha aqui, troca uma tá assim. figurinha, conversa, né? Isso sempre é muito importante. Mas o que que você falaria para as pessoas assim? Gostariam de estudar mais o Tantra, de aprofundar e, e investir mais nisso, né? Porque é Uhum. todo um investimento. Você veio de Dublin, pegou o tempo, né? E também eu te ofereci essa alternativa, até porque, Uhum. né, foi uma questão muito forte para mim. Pô, ela já vem de Dublin, o retiro está sendo cancelado, como é que fica isso, né? O universo Conspirando. conspira como tem que ser, né? É, Eu tenho que falar para as pessoas que buscam estudar o Tantra é que, primeiramente, assim, consigam adentrar nessa camada sutil do chamado do coração, assim, sabe? O que que o coração está pedindo, sim, né? Antes de tomar uma decisão, fazer uma escolha, ou qualquer coisa do gênero, assim, realmente entrar na camada lá do coração e tentar ouvir o que o coração está pedindo. Porque eu acho que todas as respostas estão ali, né? Quando a gente para ouvir, né, esse chamado, tudo fica muito claro. Não existem dúvidas, não existe questionamento, o direcionamento está feito, né? Então a sim, gente não fica com dúvida, vou, não vou, não sei, tenho dúvida, talvez, que na próxima. Não. Se tu ouviu o chamado, se tu tem o chamado, se tu ouviu o chamado, tu está direcionado. Então sim. é muito fácil fazer a escolha quando a gente faz a escolha a partir da dignidade do coração. Não existe dúvidas. Então, assim, eu acho que para mim o básico é isso, é aprender a ouvir mesmo, né? O que está sendo pedido ali, qual é o caminho que está se abrindo e se permitir passar por isso. Sair ali do mental, do discurso mental e ir para a ação mesmo. Porque quando a gente rompe, né? Daí a coisa flui Sim, e as coisas começam a se organizar, né? Se orientar para seguir esse caminho, né? Escolha. com certeza. Então, assim, a primeira coisa, para ouvir um pouquinho, assim. Tem O que o coração tá a pedindo. pedindo, exato. E confiar, né? Confiança no que está sendo dito ali internamente, ela é crucial, porque se a gente vai para o mental, daí a gente começa a entrar com altos questionamentos, né? Questões assim que começam a minar
sim, esse caminho, né? Esse novo caminho que está se abrindo, né? Porque o nosso ego, ele nunca quer, claro, né? Ele nunca quer adentrar nessas profundezas, né? tem isso, né? Porque aí ele A vai começar a ser resistência, domesticado, né? Ele vai começar a ver como assim, estão querendo né? Me suavizar aqui, não mesmo, né? Então, assim, sai do mental e vai pro coração, né? O coração, ele vai ditar o caminho certo, claro, sem sombra de dúvidas, né? Eu acho que é isso, é o mínimo. É o básico, sim, é sementinha na sementinha, básico. pedir o coração. Muito bem, acho que é isso, então. Te agradeço pela vinda, por ser a primeira mentoranda desse formato, né, de mentoria tântrica presencial um a um, né, que era um desejo meu já de fazer. E muito grato pela presença. Chama na confiança. Confiança. É, Junto. tamo junto. Então é isso. Essa foi a Tamires, terapeuta também, integrativa, brasileira, que veio lá de Dublin, ser natural de Porto Alegre, né? Porto Alegre. E é isso, eu sou o Thiago Goulart. Se você tem interesse também em participar dessa mentoria tântrica, entre em contato. Grato por assistir até aqui. E é isso, né? Um na Isso mais aí. que vai. Om Namah. A gente teve também o Mahashivaratri durante esses dias. Hoje é eclipse solar. Que dia é hoje? Dia 18? Não, Hoje... 12, 15. Não, hoje é dia 18. Ai, 18, sei lá, tô perdida. 17. Hoje é dia Perdido. 17 de Perdida no fevereiro. tempo. Perdido no tempo. Eclipse solar. E é isso. Muito grato também. Tamo junto. Tudo bem. Tem.